Olá, boa noite, estamos juntos mais uma vez nesta sexta-feira 13. Acho que assistir um filme de terror combina com sexta-feira 13, Didi? Ai, combina. Boa noite, Júnior. Boa noite. Eu tenho um pouco de medo, né? Agora, tô pensando aqui. Pena que aqui no Brasil esse terror esteja nas ruas, sei lá, no ambiente de trabalho. É um terror racista. Falando nisso, hoje é 13 de maio, né? Uma data histórica, 134 anos da abolição da escravatura no Brasil. Abolição, aliás, sem reparação. Faz 134 anos que a opressão foi tomando novas caras e o povo preto resistindo, né? Entre a dor e a luta. Mas a gente segue sorrindo, criando, pintando, tocando e cantando a liberdade todos os dias. Então vem com a gente. Depois de anos de descaso, finalmente a Cinemateca Brasileira está de volta ao público. Vamos saber mais sobre a reabertura e a preservação da memória do cinema nacional com a nova diretora da instituição, Maria Dora Mourão. A força da mitologia africana no trabalho do artista visual Ayrson Heráclito. Suas obras também refletem sobre as feridas deixadas pela história do Brasil colonial. Tá parado por quê? Trabalhar! Pega a tua foice! Quer levar bala? A escravidão no Brasil não acabou e agora está na tela do cinema. Pureza é uma mãe heroína que enfrenta fazendeiros e jagunços para salvar o filho do trabalho escravo. Mas é pelas lentes do fotógrafo Walter Firmo que ainda sonhamos e vivemos em busca da liberdade. Nessas andanças atrás do meu filho, eu fui parar de cozinheira numa fazenda muito grande. E lá eu vi, ninguém me contou não, muitos trabalhadores sendo maltratados, morto, enterrado, pendurado vivo nas árvores. Dira, como é que foi quando você leu o roteiro? O que você pensou? Eu tenho que fazer isso, tipo assim? Foi mais ou menos isso? Foi exatamente isso. Eu falei, não é um convite, é uma convocação. No roteiro eu já percebi que se tratava de um filme de aventura. A gente está falando da trajetória de uma heroína. Aqui quem está falando é Pureza, nova cozinheira da Base 1. Tem uma conhecida minha que faleceu e eu acho que o filho dela está trabalhando aí com vocês na Base 2. O filme foi feito também, principalmente, eu diria, para a sociedade brasileira se dar conta de que a escravidão não acabou no Brasil. Aliás, esse país nunca viveu sem escravidão. Está na hora da gente assumir, a nossa geração dos viventes, eu digo que quem está nascendo hoje, quem está morrendo hoje, a nossa geração dos viventes, assumir para si a missão da nossa geração transformar esse país numa nação livre. O que mais me encantou, além de tudo, era que o Renato já tinha falado. A gente vai filmar em Marabá, que é o sul do Pará, onde a gente tem, historicamente, várias deflagrações de trabalho escravo contemporâneo. E aí ele nos brinda com uma coisa melhor ainda, que é a companhia dos ex-trabalhadores escravos que fazem parte do filme e que, durante a preparação, eles nos deram um alicerce. Como é que o senhor veio parar aqui nessa fazenda? Eu vim do estado da Bahia aqui, do Pará, caçando serviço. Aí achei o serviço aqui nessa fazenda e me trouxeram lá na rua. Quando a gente tá na cidade, eles falam pra gente, vamos pra roça, que lá tem tudo enquanto. Quando a gente chega aqui é um sofrimento maior do mundo. Quando eu me pego em cena, chamando eles pelo nome próprio, aquilo me confunde e é uma mistura de Dira e Pureza que se estabelece ali. Era a ficção entrando na realidade e a realidade devolvendo para a ficção o melhor do cinema, que é a verdade. Bem, rapaz. Ô, patrão. É de onde? Imperatriz. Vou te chamar de Maranhão. Identidade? 2469. Não. Documento aqui, ó. Na minha mão. No Brasil de hoje, nesse Brasil do passar a boiada, essas questões elas parecem reativas, parecem retroceder. Há esperança da coisa voltar a caminhar para frente? O filme traz esse estímulo para que isso de fato aconteça, né? Assim, é um tipo realidade na veia, é um choque de realidade, né? O Pureza, ele traz a realidade.
e bota o espectador dentro de uma cena do crime e dentro de uma mulher empoderada pelo amor por seu filho e pelo amor pelos outros garotos lá que ela adota como filhos, que ela vê como filhos, que ela vê que tem uma mãe sofrendo, que não sabe que aquele menino está lá. Eu precisava dar esse cunho que eu acho muito legal que o filme tem, esse cunho da inteligência do herói que não tem armas e que a sua perspicácia é a grande arma. Pois eu falo até com o presidente da República, se for preciso, porque não é possível que esse homem não sabe que tem trabalhador brasileiro sendo feito escravo. Uma exposição retrospectiva com mais de 260 fotos. Walter Firmo nos traz para um passeio pelo Brasil, pelos seus personagens, pela cultura do nosso país, pela cultura do povo negro. Que reflexão que chegam quando você vê essa sua obra reunida, Walter? Eu nunca fui na Ilha de Páscoa, no Pacífico, mas me lembro alguma coisa que totens, empedrados, que constituíram a nossa história, trabalharam, foram escravos, amam, dançam, são dignos. Eles são os meus artistas. Eu fui fazer fotojornalismo, resolvi com 15 anos de idade, porque eu queria desconstruir aquela verdade verdadeira, né? Eu achava que a vida não é construída só nisso. Tem candura, tem a razão de viver através de um perfume, que pode ser de forma visual. E a exposição se desenvolve para uma sala que reúne a trajetória dele, fundamentalmente dentro do fotojornalismo, né? Numa parte mais cronológica em preto e branco, a atividade dele no Última Hora e Jornal do Brasil, onde ele aos 26 anos recebe o prêmio ESSO de fotojornalismo, feito na Amazônia, mas numa Amazônia que ele já ia desde os 8 anos, né, quando foi com seu pai pela primeira vez visitar sua família. Eu fui levado pelo meu pai para conhecer a minha avó, retinta, crioula, não era pouca tinta não. Quando eu tinha por aí uns 7, 8 anos, e depois com 17. E aí me entusiasmei, não só com essa questão realmente da negritude, já que começou ali, e como também aquela explosão do verde amazônico, né? Com suas florestas, a fartura de peixes, e enfim, mudou a minha vida. Nessa galeria maravilhosa aqui de personagens, de histórias e de sonhos, Bispo do Rosário, que referência pra gente. Poxa, o Bispo foi uma coisa assim, eu trabalhava na Isto É, e o chefe da redação disse, eu tido como um louquinho lá naquela época, né? O chefe disse assim, Walter Firmo, você que é metido louquinho, tem uma coisa para você. E eu fiquei 2 dias com ele lá, entendeu? Fotografando. Porque ele está confinado numa parte da direita, olhando o mundo lá fora que não lhe pertence mais. Eu estava na praia de Piatã, em Salvador, cedo, né? Está vendo a sombra ali, uma foto feita bem cedo. E aí quando eu vi aquele menino andando ali pela beira-mar, eu digo, pô, mas sou eu isso. Eu também sou um sonhador, vendo sonhos. E aí cheguei perto dele e comprei logo uns 10, assim. Ele disse, mas não é muito para o senhor, não? O senhor está sozinho? Eu digo, pois é, agora eu queria fazer uma foto sua. Que já é a foto do Pixinguinha, essa a icônica. Foto mais famosa, né? Falava pouco e olhando para os olhos assim, com uma finitude que parece que não estava vivo, mas era um santo. E eu vi a cadeira de balanço do nosso compositor e fiquei esperando, fui verificar lá o quintal cimentado, peguei a cadeira, botei ali de Pixinguinha, sentei, peguei, olha que sacrilégio, o saxofone do velho, e botei assim, fiz a pose, né? E aí ele disse assim, sai daí que eu faço. Mas mesmo assim, foges de mim.
tenho a sensação, sempre quando eu venho aqui, inúmeras vezes, na montagem, que todos eles me reverenciam, que todos eles me saúdam, né? Que todos eles, de uma certa forma, dizem assim, obrigado, Valtinho. Vou falar por eles? Vamos falar? Obrigada, Valtinho. Pô, querido. Quer casar comigo, não? Eu quero. Ai, seu Walter, não é maravilhoso? O povo brasileiro, as festividades, a sua música, a cultura, tá tudo na obra do seu Walter Firmo. E ele é uma pessoa que ajudou a gente a construir uma imagem de sorriso e de sonho do povo preto. É o que a gente quer. Salve, seu Walter Firmo! Tá aceito o pedido de casamento, quero ver. Gente, a gente também viu a Pureza, né? E eu não sei se vocês viram uma campanha importante lançada hoje pela produção do filme Pureza. Rolou um tuitaço com as hashtags fortes. Somos todos Pureza e outra hashtag, não ao trabalho escravo. Que legal, né? É o filme aí também provocando uma mobilização, provocando discussões. Esse filme que já ganhou 28 prêmios nacionais e internacionais. Então anota, entra no circuito na semana que vem, dia 19 de maio. Vai lá, vale a pena. Vai logo na primeira semana para a gente fortalecer o cinema nacional, né, Cunha Júnior? Exatamente, a gente segue aí pensando sobre esse tema. Quem entra na conversa é o artista visual Ayrson Heráclito, que está com uma exposição aqui em São Paulo. A mitologia africana é uma inspiração no trabalho que ele apresenta. Ayrson também transforma em arte as cicatrizes deixadas pela escravização dos povos africanos. Iorubaiano é esse encontro entre Bahia e a cultura iorubá, nigeriana, a cultura baiana com a cultura nigeriana, de duas culturas, né, que de certa forma se encontraram aqui com a vinda, né, com o sequestro, né, de uma população africana, né, para as Américas e especialmente a Bahia, no período colonial, da escravização dessa mesma sociedade, que marca uma das nossas feridas históricas, que é a escravização dos povos africanos para a construção, sobretudo, da América, do Brasil. O que é para você contar essa história através da arte, que é uma ferramenta que muita gente às vezes nem acredita na potência dela? Eu utilizei basicamente meu trabalho como uma tática de enfrentamento, né, contra essas mazelas todas, né, que produziram, sobretudo, o apagamento realmente, né, da memória, né, da população preta, que é a pior morte que você pode produzir em uma sociedade, é apagar a memória, é apagar a ancestralidade, essas formas de pertencimento que são fundamentais para que as culturas do mundo se tornem realmente dignas e reconhecidas, né? Meu maior objetivo enquanto performer, enquanto pessoa, é buscar justamente curas. Como as interligações com o candomblé na sua obra promovem esse atravessamento sobre a escravidão? Para mim, o candomblé é, além da religião, é uma estratégia dessa população africana que veio escravizada, né, e que veio devassada, né, veio destruída na sua memória, nos seus vínculos de familiares. As relações que nós temos no candomblé são extremamente familiares, como uma forma justamente de tentar recompor, né, essa fratura, essa destruição, né, desse núcleo familiar que os processos coloniais de escravização, né, impulsionaram, né, nesse holocausto, né, que foi a escravização da população africana na América.
E no próximo bloco nós vamos celebrar a reabertura da Cinemateca Brasileira, que já abre as portas neste final de semana com a mostra O Cinema Sem Medo de Mojica. A gente te conta tudo daqui a pouquinho. Você acredita no sobrenatural? Ou é dessas pessoas que procuram brincar e desafiar o desconhecido? Metrópolis de volta, e a gente, é claro, está muito feliz em dar essa notícia, a notícia que eu vou dar agora para vocês. Depois de anos de descaso das autoridades, incêndios, até sofrendo o risco de ver toda a memória do cinema nacional desaparecer, a Cinemateca Brasileira reabre as suas portas para o público. Não foi fácil, gente. Isso foi graças ao trabalho incansável da Sociedade Amigos da Cinemateca, que passou a gerir a instituição a partir deste ano. E eu vou compartilhar essa alegria com a nova diretora da Cinemateca, Maria Dora Mourão, que está aqui com a gente. Seja bem-vinda ao Metrópolis, Dora. Que bom a gente falar que a Cinemateca está aberta de novo para a população de São Paulo, para o público e para os pesquisadores, né? Exato. Porque a gente tem ali um local que é frequentado por muita gente, né? Não, é uma alegria enorme. Era um desejo, né? E um desejo que foi realizado. Então, nós realmente estamos muito felizes com o fato de estarmos dentro da Cinemateca. Pois é. Foi uma luta muito grande, muitos problemas. A luta vai continuar, obviamente, porque o fato de já estarmos lá dentro não significa que tudo foi resolvido, mas pelo menos agora a gente pode lutar pela Cinemateca, estando ali administrando a Cinemateca. Ficou fechada quase um ano? Passou de um ano? Mais de um ano. Ela ficou fechada quase um ano e meio. Quase um ano e meio. E aí, era o desespero, era essa mobilização também, porque o fechamento de uma cinemateca por um período tão grande traz muitos riscos, né? Muitos. Trouxe muitos riscos para a gente. Muitos riscos para o acervo fílmico. Ele não pode ser simplesmente trancado e ninguém mexer. Ele precisa de uma verificação constante. Os equipamentos do nosso laboratório de restauro, que são equipamentos altamente sofisticados, digitais. O equipamento digital também não pode ficar parado mais de um ano. Ele se ressente muito. Então, estávamos muito preocupados com o que íamos encontrar. Isto na sede da Vila Clementino, Sim, que é a matriz, a sede principal da Cinemateca. É bom dizer que em São Paulo ainda existe uma outra unidade, né? Uma outra unidade que foi a que pegou fogo, né? Infelizmente foi a que pegou fogo. Bom, pouco mais, 6 meses, né? São 6 meses trabalhando antes da reabertura? Sim, nós entramos meados de novembro, aí com um plano emergencial. Em janeiro, entramos já com o contrato de gestão assinado, um contrato de gestão que é de 5 anos, né? Mas desde novembro nós já estávamos lá dentro fazendo o diagnóstico do que tinha acontecido depois de tanto tempo fechado. E o que perdemos? E o que temos agora para comemorar? Bom, olha, perder... perdemos só muita saúde. O que é muita coisa. Mas assim, as matrizes dos filmes que ficam numa grande geladeira, essa climatização ela foi mantida. Então, essas matrizes não foram prejudicadas. Laboratório, aí sim, alguns equipamentos, eles tiveram problema de mofo, de condensação, e aí eles estão passando por uma revisão muito cuidadosa para retomar o funcionamento. Os equipamentos estão retomando o funcionamento, porque os nossos técnicos são muito bons. E eles sabem o que eles estão fazendo. E eu diria mais até, são técnicos muito bons e são profissionais muito comprometidos com o setor, com a memória. Essa mobilização da sociedade
também, eu acho que muito dessa força veio desse grupo, defendendo ali a Cinemateca, não é? Porque esse grupo é um grupo que, na verdade, esses técnicos, a maioria deles, se formou na Cinemateca. Porque no Brasil não existem cursos de preservação. Então, o técnico que vai para a Cinemateca, ele aprende ali o que é preservar, o que é restaurar. Então, eles têm um amor muito grande pela Cinemateca. E fora as outras, quer dizer, o meu amor pela Cinemateca vem pelo fato de eu ter sido aluna de cinema, depois professora de cinema, e aí para mim a Cinemateca é uma extensão da minha formação. Claro. Né? E a gente pensando na memória do Brasil, a Cinemateca é o lugar onde a gente se entende como nação, né? Exatamente, Dora? Porque a memória do cinema, você preservar qualquer tipo de memória, mas especialmente cinema, audiovisual, é fundamental para uma sociedade. Porque ali você tem a imagem e o som de momentos importantíssimos, a história, digamos, a história viva, que está na memória do cinema e do audiovisual. Né? Agora, a manutenção de uma cinemateca é algo, ali, né? A gestão é complexa, tem alguns perigos que são ali iminentes. O fogo, por exemplo, né? O fogo que já atingiu a Cinemateca outras vezes, é algo real, é um perigo real. E o que fazer, né? A Cinemateca já teve 5 incêndios na sua história. E este último agora não foi na Cinemateca Matriz, foi na Vila Leopoldina, que era um braço da Cinemateca, onde ali estavam guardados muitos documentos, que esses sim foram perdidos, e estavam guardadas cópias de filmes. Entendi. As matrizes dos filmes estão todas na Vila Clementino, isso não se perdeu. Sim. E o nitrato também não se perdeu, porque o nitrato fica na Vila Clementino, numa estrutura bem acondicionada especificamente para filmes de nitrato, que são esses que pegam fogo assim, né? Eles são autocombustíveis, né? Eles entram em autocombustão pelo tipo de material que é o nitrato, né? Claro. Nitrato de celulose. Diante disso, é preciso ter sempre muito cuidado. E esse contrato fechado dá conta dessa complexidade, desse tamanho de recursos, de tanta gente que precisa estar envolvido nisso? É um contrato de 14 milhões por ano. 14 milhões por ano, mas pelo contrato assinado, nós somos obrigados a captar 40% desses 14 milhões. Para chegar a um número adequado para gerir a Cinemateca. O próprio governo sabe que 14 milhões não dá. Então, no contrato, eles colocaram essa cláusula que nos obrigam a captar 40%. Mas, como é interessante, porque, eu digo, nunca a Cinemateca teve tanta mídia como agora. Porque tudo que aconteceu com ela chamou tanta atenção e sensibilizou tantas pessoas que muitas pessoas nos ajudaram e estão nos ajudando. Entendi. Muitas instituições estão nos ajudando. Por exemplo, devo citar o Instituto Cultural Vale, por exemplo, que nos ajudou a entrar no período emergencial, nos deu dinheiro para poder entrar no período emergencial e iniciar o diagnóstico, contratar os primeiros técnicos e iniciar esse diagnóstico. Então, há uma resposta interessante da sociedade e isso a gente tem que aproveitar. É claro, porque é chamar para a valorização da nossa cultura, a gente ocupar, a gente ajudar nos recursos e ocupar a Cinemateca, né, Cunha Júnior? Inclusive porque tem programação rolando para o público, né? Que é a parte da difusão. A difusão é fundamental. Muito feliz com a sua presença aqui, Dora. Obrigada. A Metrópole sempre teve, dentro da nossa história, né? Sim. Nossos 32? Ai, perdi. Mais de 30. Mais de 30 anos. Só dentro do programa Metrópole, sempre junto da Cinemateca. Eu queria saber qual é a programação de amanhã. Você tem uma colinha aí? Pois é, tá Oba! Aqui. Eu trouxe uma cola para não misturar os filmes. Porque nós estamos hoje abrindo a programação ao público com uma mostra especial dos filmes do Mojica, né, o famoso Zé do Caixão. Nessa sexta-feira 13 bem apropriado. É perfeito. Foi. Mas, na verdade, foi uma coincidência, sabe? Nós não procuramos, assim, foi assim, a coincidência de nos oferecerem o filme A Praga, que é um filme inédito, que vai passar hoje.
E aí pensamos, bom, e quando é que vamos reabrir a Cinemateca? E meados de maio, então olha, deu certo. 13 de maio. E amanhã nós temos às 16 horas uma mesa redonda com o André Barcinski, o Denilson Ramalho e Paulo Sacramento. Uma mesa de categoria. De categoria, o Barcinski escreveu, né, um livro, o Denilson Ramalho, o roteirista, e o Paulo Sacramento, o montador, e que agora, neste momento, ele está à frente do restauro da obra do Mojica. E às 18 teremos Encarnação do Demônio, um filme de 94 minutos, e às 20 a trilogia de terror, que é um filme que é uma trilogia, e que foi co-dirigida pelo Candeias e pelo Persson, junto com o Mojica. Uau, hein? Bela programação, hein? né? Bela Muito obrigado. Dora, obrigada. Um prazer ter você aqui. Tomara que vocês possam ir lá. Oba. Sempre, com certeza. Aguarde o Metrópolis. Maravilha. Obrigada. Obrigada. Viva a Cinemateca. Viva a Isso, Cinemateca. Viva a Cinemateca. Obrigada. Vamos lá, e tem mais notícia boa para quem acredita no cinema e para quem gosta desse clima de terror. Exatamente, o Petra Belas Artes preparou o Noitão Sexta-feira 13, que é um clássico já, não é? São 3 salas que vão exibir durante toda a madrugada clássicos do horror. A sessão começa às 11h30 da noite, então ainda dá tempo de você se programar. Aproveitando, né, os cinemas de rua de São Paulo e do Rio de Janeiro se juntaram numa ação para trazer de volta o público às salas. É a festa do cinema que acontece até o dia 18 de maio. A programação tem retrospectivas e filmes inéditos com preço único de R$10. Então tem que aproveitar, não é? Você vai lá, chancela os nossos cinemas de rua. Então fiquem com um trecho aí de Aos Nossos Filhos, da diretora portuguesa Maria Medeiros, que está na programação. E a gente volta já já. Eu não tô grávida, mãe. A Vanessa tá. Ah, a Vanessa. É que eu não pensei nisso. Escuta, vamos escolher? Já sabe o que comer? Você que é o pai? Não. Eu sou a mãe dessa criança. Eu sou a mãe dessa criança. É meu filho e eu não sou homem para ser pai, eu sou mãe. E daqui a pouco, logo depois do Metrópolis, tem mais arte e cultura? Claro, tem o Entre Linhas. E no programa de hoje vai rolar uma entrevista com o escritor Fabrício Corsaletti, que fala sobre o novo livro Engenheiro Fantasma. Tem também um bate-papo com o escritor e membro da Academia Brasileira de Letras, o João Almino, que transportou o conselheiro Aires, um personagem de Machado de Assis, para os dias de hoje, no romance Homem de Papel. Literatura, não perca daqui a pouquinho. Olha, nesse fim de semana tem Caetano Veloso e Gilberto Gil em São Paulo. Mas calma, eles não vão estar juntos no mesmo palco, não. E sim carimbando 2 grandes festivais, né, Adriana? Gosto assim, os doces bárbaros são todos na rua. Caetano Veloso se apresenta no Nômade Festival amanhã, no Memorial da América Latina. Tem ainda apresentações nesse mesmo festival da Isa, Duda Beat, Gilsons, quem mais? Majur, Tuyo. Nossa, gente, muita gente boa. E o Gil, hein? O Gil está na primeira edição do MITA, Music is the Answer. O festival ainda conta com Xenia França, Lued Luna, Lineker, Letrux e uma atração internacional, Gorilas. Os shows acontecem no Spark Arena, que é mais um endereço para shows aqui em São Paulo. Olha, aproveita a programação, viu? No próximo fim de semana, o Festival Mita chega no Rio de Janeiro, no Jockey Club. O nosso imortal Gilberto Gil se apresenta ao lado dos filhos e netos. Uma reunião familiar que a gente gosta de ver. Passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens. Como beijo meu pai. Eu passei muito tempo pra saber que a mulher que eu amei, que amo, que amarei, será sempre a mulher como é minha mãe. E Metrópolis de hoje, então, fica por aqui. Segunda-feira estamos de volta às 7h20 da noite. Um beijo, queridas. Bom final de semana. Tchau, tchau.
meu pai, como vai? Diga a ele que não se aborreça comigo quando me vir beijar outro homem qualquer. Se você chegou até aqui é porque gostou. Ai, que bom! Então vamos fazer o seguinte, aproveita, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no nosso canal. É no ícone vermelho aqui embaixo. E para não perder nenhum programa, você sabe, né? É só clicar no sininho que a gente te avisa quando tiver conteúdo novo.